E o texto que nós vamos meditar esta noite está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Se você não tem a sua Bíblia, você pode me acompanhar através da projeção, que diz o seguinte: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para nos guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Versículo 9 diz: depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome, à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atormentar, atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso
e clamaram ao céu. Senhor, nós oramos a Ti, que através deste texto descorrido, o Senhor venha falar aos nossos corações. O Senhor venha ministrar poderosamente em nossas vidas. Mas para isso, Senhor, eu conto com o fluir do Espírito Santo do Senhor neste lugar, que quebranta corações, que abre a nossa mente e faz-nos, Senhor, a caminhar segundo a Tua vontade. E que o Senhor esteja à frente desta mensagem, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu creio, através deste texto, dessa história, nós podemos aprender muitas coisas. E eu entendo que esse texto pode nos ensinar a enfrentar coisas que fazem parte das nossas vidas, que são as lutas. Eu creio que todos nós passamos por adversidades, por situações difíceis ao longo desta vida, né? E não é difícil a gente entender e saber que muitos de nós estamos sim vivendo tempos difíceis, porque nós vivendo num mundo mau, num mundo hostil, e que prejudica diretamente as nossas vidas. Ou seja, creio que todos nós passamos por lutas, desafios e problemas. Ou seja, não há ninguém, né, que possa dizer que não enfrenta dificuldades. E lutas continuamente deste mundo, todos enfrentam. Eu quero que vocês entendam que o fato de sermos cristãos não nos isenta de enfrentarmos dificuldades. Amém, irmãos? Eu testifico essa verdade porque essa minha declaração está na Bíblia, que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, que diz o seguinte: tudo sucede igualmente a quem? A todos. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Então, meus irmãos, todos nós estamos suscetíveis a passar por dificuldades, por situações que muitas delas nos assolam. Muitas delas trazem problemas para as nossas vidas, que nos leva a cair, que nos leva a entrar numa situação em que nós não queremos entrar. E eu entendo que esse texto que nós lemos fala a respeito de uma experiência vivida por Ezequias. Eu posso entender aqui que o Deus que Ezequias serviu, e esse Deus que nós servimos, esse Deus, ele guerreia as nossas guerras. Nós temos que entender que nós passamos sim por dificuldade. Eu sei que as dificuldades fazem parte da nossa vida e vai acontecer até o dia da nossa glorificação. Mas nós temos um Deus que opera em nós e através de nós. E nós podemos ver isso de uma forma tremenda no texto. Refletindo sobre a vida de Ezequias, queridos, nós podemos perceber que ele foi um dos melhores reis de Judá. E mesmo através da sua fidelidade, o inimigo levantou-se forte diante dele. Levantou-se de uma forma forte. E é interessante que é assim que acontece conosco, meus irmãos. Você já reparou que muitas vezes a nossa vida está tudo bem? Né? Nós estamos caminhando, está tudo certo. Aí de repente, do nada, acontecem coisas terríveis. Coisas que tiram o nosso equilíbrio. Que a gente cai, que a gente recebe uma notícia do nada, que a gente não estava esperando, e aquela tempestade, aquele problema bate na nossa porta e começa a assolar as nossas vidas, e nós não temos para onde ir, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que pensar, e nós ficamos aflitos. Foi exatamente o que aconteceu na vida
de Ezequias. E a Bíblia fala que o que se levantou contra Ezequias foi um rei. A Bíblia fala que o nome dele é Senaqueribe, rei da Síria. E esse rei da Síria, nesse tempo, ele era muito poderoso. Onde ele ia, ele assolava as nações, ele conquistava território, buscava o povo para virar escravo e ainda destruía a vida dos reis. Então ali era o contexto da história da vida de Senaqueribe, um rei muito poderoso que até então ninguém o havia destruído. Então Ezequias estava diante de uma pessoa muito poderosa que com certeza iria destruí-lo. Não só apenas a vida dele, não só apenas a vida de Ezequias, mas toda a nação de Israel. Então, ou seja, meus irmãos, falando sobre isso, creio eu, entendo eu, que nós podemos aprender algumas verdades que traz como lição para todos nós. Eu creio que esse texto pode trazer algumas questões, eu quero me ater nisso. E a primeira coisa que vem nesse texto, que eu posso relatar para a igreja, que é uma coisa clara no texto, é que a nossa fidelidade não impede que os inimigos se levantam contra nós. Esse é o primeiro fato. A Bíblia nos mostra claramente por sermos fiéis e justos. Fiéis porque nós servimos ao Senhor. Nós buscamos o Senhor, nós queremos buscar fazer a vontade do Senhor. E justos porque nós somos justificados por Jesus, através do sangue do Cordeiro, na cruz do Calvário. Ali, nós não somos impedidos de passarmos por situações difíceis. E você sabe por que isso acontece, irmãos? Porque muitas vezes a nossa fidelidade provoca a ira dos nossos inimigos. Vocês podem saber de uma coisa, que o nosso inimigo não é um inimigo qualquer, não são pessoas. A nossa luta, a Bíblia fala que não é contra carne nem sangue. Tá? Então nós devemos entender que há algo complexo aí. E que nós precisamos estar atentos. A partir do momento em que o povo de Deus se levanta e começa a caminhar com Deus, começa a buscar a vontade de Deus, ser fiel a Deus, o inimigo vai se levantar para destruir todos nós. Não foi apenas o que aconteceu com Ezequias. Eu fico vendo claramente o diabo se manifestando na vida de Ezequias. Da mesma forma como o diabo se manifestou ali no deserto para matar Jesus, para destruir Jesus, destruir o seu ministério, destruir o seu chamado. E assim é conosco também, queridos. Ou seja, não é porque nós entregamos os nossos corações, não é porque nós nos rendemos à presença do Senhor, ou até termos intimidade com o Senhor, o diabo não fica de braços cruzados, ele não fica. Ele não fica, ele quer nos destruir. Ele quer abalar a nossa vida, ele quer acabar com o nosso emocional, ele quer acabar com a nossa casa, ele quer acabar com a sua vida por inteiro. Ele quer acabar com a sua identidade. Muitas vezes uma notícia chega nas nossas vidas, meus irmãos, vem tão forte. E não sei se você já reparou, a gente começa a duvidar de nós mesmos, da nossa capacidade. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida é uma vida de derrota. Muitas vezes nós achamos que as coisas, nada acontece conosco. Todas as vezes que eu tento fazer algo bom, e esse algo bom ele não avança, e o ruim prevalece. Muitas vezes acontece isso conosco. E o nosso emocional vai por água abaixo. Vai sendo destruído aos poucos. Mas entenda, querido. Entenda que essas questões adversas das nossas vidas acontece, faz parte. Agora, uma coisa nós precisamos entender que coisas ruins muitas vezes acontecem porque o inimigo se levanta. E é importante nós não darmos brecha. É importante nós posicionarmos. Porque quando ele entra, ele destrói a vida de um. Então, meus irmãos,
Esse texto, nós podemos tirar algo tremendo aqui, porque é o que nós podemos perceber no texto. Não importa o tamanho do mal e da força do inimigo, quando você está em Deus. Entenda que quando você está em Deus, você está buscando a vontade de Deus sobre a sua vida, o inimigo ele sempre vai se levantar para cair. Tá? Ele não te toca. Ele só vai fazer, balançar a rede, mas ele não te derruba da rede. Entenda essa questão. Foi exatamente o que aconteceu. Ele vai se levantar, mas todos aqueles que estão centralizados em Cristo, todos aqueles que têm um coração rendido à presença do Senhor, pode receber uma notícia ruim nesse momento, que vai estremecer seu coração. Mas eu tenho certeza absoluta que amanhã a notícia boa vai chegar. Porque nós somos filhos de Deus, e é Ele que toma conta de nós. O nosso fim não é a derrota, irmãos. O nosso fim não é a derrota. Então, o que cabe a nós é estarmos numa posição de guerra. Numa posição em que, quando o inimigo vier, nós estamos o quê? Aplanados, arraizados, confiando em que Deus é quem luta por nós. Porque existe uma coisa aqui que é muito interessante. Muitas vezes, pela força do inimigo, somos tentados a desistir. E quantas pessoas desistem por conta de um primeiro problema, de uma primeira decepção, de uma primeira negativa na sua vida, de uma reprovação das pessoas, de um desprezo de uma pessoa, de pessoas, você acaba desistindo. Mas o cristão, ele tem que se posicionar no Senhor, porque lá na frente, com certeza, vai ter vitória. O importante é continuarmos sendo fiel ao nosso Senhor. Então, queridos, vamos perseverar, amém? Graças a Deus. Segunda coisa que nós podemos tirar desse texto. Embora possamos confiar plenamente na fidelidade de Deus, precisamos estar preparados para as lutas. Não basta apenas eu falar, eu confio, eu sei, Você já viu alguém ser abençoado de mãos cruzadas ou não? Já viu ou não? Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém ser abençoado de mãos cruzadas. Se você conhece, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vi e também não vejo na Bíblia ninguém sendo abençoado de braços cruzados. Então, meus irmãos, uma das coisas que nós temos que aprender, que mesmo sendo cristãos, mesmo as coisas dando certo, mesmo sabendo que as coisas ruins podem acontecer, mesmo confiando no Senhor, que é o nosso Deus, é a nossa torre forte, é aquele Senhor que nos livra de todo o mal, mas nós precisamos fazer a nossa parte e nos preparar para as lutas. E uma das lutas, e nós podemos ver algumas lutas que Ezequias, queridos, fez, ele lutou para enfrentar, para destruir o seu inimigo. A primeira coisa está lá no versículo número 3, que diz o seguinte: resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas. Ele tapou as fontes das águas fora da cidade. Meus irmãos, o contexto aqui, a água nesse texto poderia fortalecer o inimigo, matando a sede dele. Ele poderia dar sustento ali aos inimigos. E ele tapou ali naquele momento as águas. E os inimigos, eles ficaram o quê? Fragilizados. Então nós temos que aprender uma coisa essencial com Ezequias aqui. A não fortalecer os nossos inimigos. A não fortalecer os nossos inimigos. Da mesma forma como Ezequias tapou as águas, nós precisamos tapar aquilo que atrapalha a sua vida. Aquilo que fortalece o inimigo sobre a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, se você tem aquela dificuldade que só você sabe que você tem, não dê brecha não. Se tem alguma coisa na internet que faça você cair, tome cuidado.
Não entra naquilo, não. Não entra nas ciladas que o inimigo prepara para você. Não entra. É tempo de você se proteger. Muita gente cai nessa questão por não se preparar. Por achar que aquilo é uma coisa que não faz mal. Que aquilo ali não vai te tocar. Que aquilo não vai fortalecer o seu inimigo. Vai, irmão. Vai. Nós temos um grande problema, a gente rejeita as coisas pequenas. E é nas coisas pequenas que o inimigo entra, e aonde ele cresce e se fortalece, e quando ele cresce e fortalece, ele destrói a vida de um. E é importante nós sabermos que nós precisamos tapar aquilo que o inimigo pode crescer sobre nós. Outro preparo de Ezequias, ele restaurou o ânimo. Você já reparou que quando nós está passando por alguma notícia ruim, quando nós estamos nos deparando a um cenário ruim, a gente tende a desanimar, né? a ficar mal, a colocar a sua vida sem alegria, sem força. Você simplesmente se aquieta, você para, você começa a murmurar, a resmungar, a ficar estacionado diante de uma notícia ruim. É onde ele entra também. E eu vejo aqui Ezequias restaurando o ânimo, está lá no versículo 5, que diz, ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Então, meus irmãos, uma das coisas que é necessário para todos nós precisamos cobrar ânimo de nós mesmos, amém? Então, essa noite eu quero cobrar ânimo de você. Eu não sei como é que você chegou aqui, irmãos, mas uma coisa eu tenho que dizer para você, eu estou pregando para gente aqui que está passando por dificuldade. E eu sou uma delas. Nós precisamos cobrar ânimo. Um desanimado não avança. Um desanimado é destruído. E nós precisamos nos animar. Nós temos aqui uma igreja. Nós temos uns aos outros. E nós temos um Senhor que luta por nós. E é por isso que nós temos que cobrar ânimo. E uma das coisas que mais acontece comigo nos dias atuais é de andar e de olhar por pessoas que estão desanimadas. Pessoas que estão entregues. Pessoas que estão conformadas por uma situação em que ela não deve ficar. Mas ela fica, sabe por quê? Porque existe uma tal de covardia em nós, que isso precisa ser aniquilado. Muitas vezes nós somos covardes, irmãos. Nós não temos coragem de avançar. Nós não temos coragem de ter atitude. E, portanto, eu venho, em nome de Jesus, aqui esta noite, cobrar o ânimo para a igreja. A gente não pode se entregar. Ezequias também ergueu o muro que estava quebrado. Ah, isso é bênção. Meus irmãos, uma das coisas que é importante você analisar nesse momento, faz um balanço do que anda quebrado na sua vida. Em nome de Jesus, estou aqui pregando para que uma nova reforma seja feita nas nossas vidas essa noite. Vamos reformar aquilo que está quebrado. A Bíblia fala que os muros aqui estavam quebrados. Mas Ezequias cobrou o ânimo dessas pessoas. E a partir do momento que ele cobrou o ânimo, essas pessoas se levantaram e cobriram o quê? Levantaram o quê? Muros. Porque estavam quebrados. Quem está disposto a levantar muros aqui esta noite? Quem está disposto? Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de restaurar o que caiu. É tempo de levantar novos muros. É tempo de construir torres. Torres é vigiar, irmãos. Vamos erguer. Eu sou baixinho, eu tenho que pegar uma torre grande. Né? Mas é tempo de vigiar. Embraçar o escudo da fé. É tempo de usar a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor.
A nossa guerra, meu irmão, é uma guerra espiritual. Temos que entender que existe um mover espiritual. Entenda que o nosso Deus está aqui, mas tem um monte de demônio aqui também. Você crê nisso ou não? Tem. Tem para colocar dúvida no seu coração. Para dizer no seu coração aí, não tem jeito. Mas tem, irmãos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está no mundo, ele é derrotado. Nós somos vitoriosos em nome de Jesus, queridos. E é tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja abraçar. É tempo da igreja abraçar a fé. A Bíblia me fala aqui que cheio de fé, confiança e ousadia, Ezequias pôde falar ao coração do povo que se animou para enfrentar a dificuldade por causa das suas palavras. O que aconteceu no texto que nós lemos? Nós lemos aqui que Ezequias cobrou ânimo, levantou o muro, mas o que aconteceu? Aí veio o chefão, Senaqueribe, falou aos seus discípulos, dizendo assim: quem é você, meu irmão? Filho do Deus Altíssimo, quem é você? Você está achando que o meu rei, Senaqueribe, vai perder por esse Deus? O rei Senaqueribe destruiu todos os deuses. E esse Deus de vocês, esse Deus de Israel, ele não pode fazer nada. Ele é um Deus comum, um Deus qualquer, como os outros deuses. Ninguém pode destruir o meu reinado. Assim como os meus pais destruíram nações, eu, Senaqueribe, também destruirei nações. Foi o que nós lemos aqui. Então, como é que o inimigo se levanta, irmãos? É persuadindo o seu povo. É persuadindo você a ter medo. É você abalar a sua fé, a sua confiança. É você não confiar no Deus que você serve. É assim que o inimigo faz, irmãos. É assim que ele se levanta. O que é maravilhoso nesse texto, e eu já vou encerrar aqui, que mesmo diante desse persuasão, dessas palavras negativas que o povo de Deus recebeu da parte do inimigo, a Bíblia fala que juntou um profeta chamado Isaías, um homem cheio de Deus, um homem marcado pela presença de Deus, e o rei Ezequias, e foram orar. Eles oraram. E a partir do momento que eles oraram, o poder de Deus se manifestou de tal forma, meu irmão, que destruiu todo aquele povo de Senaqueribe. Diz lá no versículo 21, então, coloca lá para mim, por favor, versículo 21. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus, e os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Meus irmãos, hoje eu quero dizer algo para vocês, eu orei para isso, por isso. Hoje nós estamos aqui numa guerra espiritual. Hoje aqui, eu quero orar por você que está passando por um dia difícil, por momentos difíceis na sua vida. E nós vamos orar para abençoar a sua vida, para que essas coisas negativas venham cair por terra e vai ficar aqui em nome de Jesus. Você vai sair daqui esta noite fortificado, cheio de ânimo. Você vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado na sua vida. E você ainda vai dar testemunho aqui, nesta igreja, da vitória que Deus vai te dar. Porque o nosso Senhor é que guerreia as nossas guerras. A nossa força não é a força dos nossos braços, mas a nossa força é um Deus todo-poderoso que nós servimos. E nós aprendemos a
confiar nele, a se entregar nele, a se deleitar nele. Uma coisa que agrada a Deus, você sabe o que é, meus irmãos? É a nossa fé. Uma coisa que agrada o coração do Senhor é a nossa fé. E eu, diante disso, eu queria convidar toda a igreja a ficar de pé. Eu também quero convidar aqui toda a liderança, os pastores que estão aqui, vir aqui à frente. Por favor, vocês, líderes de grupos, né, se você puder também aqui, pastor Robson, larga esse instrumento aí, vem para cá, vamos orar. Se essa palavra falou o seu coração, esses líderes aqui vão estar orando por você, tá? Se você está passando por dificuldade, eu quero que você venha aqui à frente agora, que em nome de Jesus Cristo, e nós vamos orar por você, interceder por você, orar por você para que a vitória venha chegar, e nós vamos cobrar ânimo de você, amém? Então vem aqui à frente, faça esse ato, aleluia, aleluia. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Gente, por favor, vem mais, vem aqui, Ivone. Vamos orar. Nesse dia, amém. Trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, Senhor. E declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória às nossas vidas. Sim, Jesus. Quem quer
Queridos, para encerrarmos aqui, quero dizer-lhes, o mais importante nessa história, existe o preparo, existe a nossa atitude, existe a nossa fé, existe a nossa oração. Isso tudo somos nós que precisamos fazer, mas o agir é de Deus, e Ele operou nesse lugar aqui esta noite. Nós temos orado para isso, nós temos orado para isso, amando a Deus, amando as pessoas. É assim também, irmãos, é quando nós ministramos, quando nós oramos, quando nós abençoamos uns aos outros. Os dias são maus, mas o povo de Deus é um povo diferente. Em meio às dificuldades, nós temos um Deus que opera em nós e através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar as